O Corpus Christi é uma das festividades mais curiosas da tradição cristã e talvez, por sua complexidade, não seja celebrada por todas as religiões. Ao atravessar gerações ao longo de milhares de anos, sua verdadeira origem e significado permanecem desconhecidos para muitos. Na verdade, a história do Corpus Christi é frequentemente distorcida e mal interpretada, inclusive por muitos cristãos que falham em compreender seu verdadeiro significado. No entanto, a partir de agora, desvendaremos juntos o que realmente aconteceu. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Toda a história começa no ano de 1263. Naquela época, a Europa era um mosaico de crenças fervorosas e práticas religiosas intensas. Em meio a esse cenário, havia um sacerdote que vinha de Praga, uma cidade ao norte da Itália. Este sacerdote, cujo nome era Pedro, estava passando por uma grande crise de fé. Ele tinha dúvidas sobre a presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, um problema que atormentava profundamente sua alma. Decidido a encontrar respostas e fortalecer sua fé, o sacerdote resolveu fazer uma peregrinação até Roma, a cidade eterna. Naqueles tempos, muitos fiéis faziam peregrinações aos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo em Roma, buscando um aumento de fé e graças divinas. Assim, Pedro partiu de Praga, atravessando várias regiões em sua jornada espiritual. No caminho, ele decidiu parar na cidade de Bolsena. Bolsena era conhecida por sua devoção a Santa Cristina, uma virgem e mártir do século III ou IV. A cidade de Bolsena, com seu enorme e belíssimo lago, era um lugar de grande fé e história religiosa. Santa Cristina era chamada de Santa dos Infortúnios, devido às numerosas tentativas de martírio que ela suportou por causa de sua fé. Nascida em uma família pagã, Santa Cristina converteu-se ao cristianismo ainda jovem, apesar das objeções de seus pais. Sua devoção à fé cristã despertou a ira de seu próprio pai, que ocupava um cargo de destaque na cidade de Bolsena. Determinado a fazê-la renunciar à sua fé, seu pai a submeteu a uma série de torturas e tentativas de assassinato. No entanto, segundo a tradição, todas as tentativas de matá-la falharam devido a intervenções miraculosas. Finalmente, ele resolveu amarrar uma pedra pesada ao corpo de Cristina e jogá-la no lago de Bolsena, acreditando que assim a mataria. Contudo, um milagre aconteceu. Ao invés de afundar, a pedra a qual Santa Cristina estava amarrada milagrosamente flutuou na superfície da água, sustentando-a e impedindo-a de se afogar. Se você ficou curioso para saber o que vai acontecer a seguir, peço que clique no botão de like, se inscreva no canal e continue acompanhando o vídeo. Enquanto a pedra flutuava, Santa Cristina permaneceu em cima dela, protegida pela intervenção divina. Este evento surpreendente e miraculoso testemunhou a proteção de Santa Cristina por Deus em meio às dificuldades. Além disso, à medida que Santa Cristina flutuava sobre a pedra, suas pegadas ficaram marcadas nela até os dias de hoje. Essas pegadas tornaram-se uma evidência tangível do milagre que havia ocorrido e uma relíquia sagrada para os fiéis. As pegadas foram preservadas ao longo dos séculos como um símbolo da presença de Santa Cristina e da intervenção divina que a salvou da morte certa. As pegadas de Santa Cristina sobre a pedra tornaram-se um objeto de veneração e devoção para os cristãos locais e peregrinos que visitavam Bolsena em busca de cura, proteção e orientação espiritual. Este evento milagroso fez com que o pai de Cristina, ao presenciar o prodígio, sofresse um colapso e morresse. Cristina, embora tenha sobrevivido, continuou a enfrentar várias tentativas de martírio, mas sempre foi salva por intervenções divinas até sua morte. A devoção a Santa Cristina era intensa em Bolsena e muitos peregrinos visitavam seu túmulo buscando bênçãos.
Foi nesse ambiente de fervor religioso que o sacerdote Pedro decidiu celebrar uma missa, pedindo a intercessão de Santa Cristina para fortalecer sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a missa celebrada pelo sacerdote Pedro, na cidade de Bolsena, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu. Pedro, ainda lutando com sua crise de fé sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, levantou a hóstia consagrada no momento da consagração. Foi então que a hóstia começou a sangrar. O sangue escorreu da hóstia, manchando suas mãos e o corporal, um tecido quadrado colocado sobre o altar. Este evento inesperado e milagroso surpreendeu não só Pedro, mas também os fiéis presentes, que observaram o milagre com espanto e reverência. O sacerdote Pedro, tomado por uma mistura de emoção, assombro e alívio espiritual, não conseguiu continuar a celebração da missa. Ele cuidadosamente depositou a hóstia ensanguentada sobre o corporal e, cheio de lágrimas de alegria e devoção renovada, se dirigiu à sacristia. Enquanto ele se movia, gotas de sangue caíram no chão e nas escadas do altar, deixando marcas indeléveis que seriam preservadas como relíquias sagradas. A notícia do milagre rapidamente se espalhou pela igreja, e outros sacerdotes se aproximaram para verificar o que havia acontecido. Todos ficaram impressionados com as evidências visíveis do milagre, o corporal manchado de sangue e as pedras ensanguentadas. Com o coração cheio de gratidão e ainda em estado de choque, Pedro decidiu levar o corporal ensanguentado e relatar o milagre diretamente ao Papa Urbano IV, que estava na cidade próxima de Orvieto. Ao chegar a Orvieto, Pedro contou ao Papa o ocorrido em detalhes. O Papa, profundamente tocado pelo relato, reconheceu o milagre como um sinal divino da presença real de Cristo na Eucaristia. Ele lembrou-se da visão recebida por Santa Juliana de Liege, que havia identificado a necessidade de uma festa específica para celebrar a Eucaristia. Aqui, vale abrir um parênteses para explicar melhor essa linda e curiosa história. Santa Juliana de Liege desempenhou um papel crucial na origem da festa de Corpus Christi. No início do século XIII, Juliana, uma jovem freira de 16 anos, começou a experimentar visões místicas que lhe revelaram a necessidade de uma celebração especial dedicada à Eucaristia. Em uma dessas visões, ela viu um disco branco brilhante com uma mancha escura em um dos lados. Essa imagem a intrigou profundamente e ela passou muitos anos em oração, buscando compreender seu significado. Após um período de discernimento espiritual, Juliana finalmente compreendeu que o disco branco representava a Igreja e sua devoção à Eucaristia. No entanto, a mancha escura simbolizava a ausência de uma festa específica que honrasse adequadamente o Santíssimo Sacramento. Apesar de já existir a celebração da Quinta-feira Santa, que rememorava a instituição da Eucaristia, essa festa também estava associada à tristeza da paixão de Cristo. Juliana entendeu que Jesus desejava uma festa alegre e solene, dedicada exclusivamente à glória da Eucaristia. Relutante em divulgar suas visões, Juliana hesitou por 20 anos, até que, finalmente, encontrou coragem para compartilhar sua experiência com um sacerdote de confiança chamado Jacques Pantaleon. Ele acreditou firmemente na autenticidade das visões de Juliana e a incentivou a propagar sua mensagem. Porém, o tempo passou e Juliana veio a falecer e suas visões caíram no esquecimento. Tempos depois, o sacerdote Jacques Pantaleon, a única pessoa que teve conhecimento das visões de Juliana, veio a se tornar o conhecido Papa Urbano IV. O Papa Urbano IV, ao ouvir o relato do sacerdote Pedro, ficou profundamente comovido e reconheceu imediatamente a importância do milagre.
com uma intuição espiritual aguçada e a lembrança da visão de Santa Juliana de Liege, que havia preconizado a necessidade de uma festa dedicada à Eucaristia, o Papa compreendeu que este milagre era um sinal divino. Ele decidiu agir rapidamente para confirmar a autenticidade do evento e dar início à propagação do milagre e à instituição de uma nova festa litúrgica. Para verificar a veracidade do milagre, o Papa Urbano IV convocou um grupo de teólogos e especialistas de confiança, entre eles os renomados São Tomás de Aquino e São Boaventura. Estes homens, reconhecidos por sua sabedoria e santidade, foram enviados a Bolsena para investigar o acontecimento e examinar as relíquias. São Tomás de Aquino e São Boaventura, junto com outros teólogos, conduziram uma análise minuciosa das evidências. Eles estudaram o corporal manchado de sangue, as pedras ensanguentadas e colheram depoimentos dos fiéis que testemunharam o milagre. Uma vez verificada a autenticidade do milagre, a comitiva de teólogos começou a organizar o retorno a Orvieto, levando consigo as relíquias preciosas, incluindo o corporal manchado de sangue. A notícia do milagre já havia começado a se espalhar, e à medida que a comitiva saía de Bolsena, muitos fiéis locais, emocionados e cheios de reverência, começaram a segui-los. Essa multidão foi se expandindo à medida que avançavam, com pessoas de várias vilas e cidades vizinhas se juntando à procissão. Enquanto a comitiva se aproximava de Orvieto, o Papa Urbano IV, informado do sucesso da verificação e da aproximação das relíquias milagrosas, decidiu sair ao encontro da procissão. O Papa, acompanhado por clérigos e dignitários da Igreja, desceu de seu veículo cerimonial ao chegar perto da ponte onde os teólogos e a procissão de fiéis se aproximavam. Quando a procissão chegou à ponte, foi um momento de grande solenidade e emoção. O Papa Urbano IV, vestindo seus paramentos pontifícios, ajoelhou-se em adoração à Eucaristia, representada pelas relíquias do milagre. Ele reverentemente acolheu o corporal manchado de sangue e a hóstia consagrada, e junto com a procissão começou a caminhar em direção à cidade de Orvieto. Este evento marcou a primeira procissão eucarística que se tornaria um elemento central na celebração de Corpus Christi. O Papa Urbano IV, convencido pela verificação dos teólogos e pela profundidade espiritual do evento, decidiu instituir uma festa solene para honrar a Eucaristia. Em 1264, ele emitiu a bula Transiturus, decretando a criação da festa de Corpus Christi. A bula destacava a necessidade de reafirmar a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, especialmente em um período em que várias heresias questionavam essa doutrina. O Papa via a festa como um meio de fortalecer a fé dos fiéis e de promover a devoção eucarística. Ele também enfatizou o papel dos milagres eucarísticos, como o de Bolsena, como sinais divinos que confirmavam a verdade da presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. Após a decretação da festa, o Papa Urbano IV tomou medidas para garantir que a nova celebração fosse marcada por uma liturgia rica e profundamente espiritual. Compreendendo a importância de um rito apropriado que capturasse a essência e a glória da Eucaristia, o Papa convocou alguns dos teólogos mais renomados de sua época para compor os hinos e orações que seriam usados na solenidade. Entre os teólogos convocados estavam São Tomás de Aquino e São Boaventura, ambos gigantes intelectuais e espirituais do século XIII. Quando chegou o momento de revelar os hinos, todos os teólogos se reuniram na presença do Papa. São Tomás de Aquino, conhecido por sua profunda erudição e espiritualidade, foi o primeiro a apresentar sua composição. São Tomás começou a recitar seu hino, o Lauda Sion, Louva Sião.
Este hino, através de versos ricamente elaborados, expressa a crença na presença real de Cristo na Eucaristia e a reverência devida a este sacramento. A performance de São Tomás foi tão maravilhosa e inspiradora que todos os outros teólogos presentes ficaram em silêncio, profundamente tocados pela perfeição e pela espiritualidade das palavras de São Tomás. Com grande humildade e reconhecimento da superioridade do trabalho de São Tomás, cada um deles rasgou seus próprios manuscritos, reconhecendo que o hino de São Tomás capturava perfeitamente o espírito e o propósito da nova festa. Assim, o Lauda Sion tornou-se o hino oficial da festa de Corpus Christi. Este evento não apenas destacou a extraordinária habilidade teológica e poética de São Tomás de Aquino, mas também ressaltou a unidade e a humildade entre os maiores teólogos da Igreja ao reconhecerem a obra mais adequada para glorificar a Eucaristia. A primeira celebração da festa de Corpus Christi, instituída pelo Papa Urbano IV, marcou um momento de profunda devoção e alegria na Igreja. A festividade foi planejada com grande cuidado para enfatizar a importância da Eucaristia e reforçar a fé na presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A celebração inaugural de Corpus Christi contou com uma solene procissão eucarística, um evento que se tornaria uma tradição central da festa. Durante essa procissão, o Santíssimo Sacramento foi levado pelas ruas em um ostensório, permitindo que os fiéis adorassem e honrassem a presença de Cristo na Eucaristia. A cidade de Orvieto, onde o Papa Urbano IV estava residindo temporariamente, se tornou o epicentro dessa celebração. A importância de Orvieto na história de Corpus Christi foi destacada pela construção de uma magnífica catedral, projetada para abrigar e preservar o corporal manchado de sangue, a principal relíquia do milagre de Bolsena. A Catedral de Orvieto, conhecida como o Duomo de Orvieto, começou a ser construída em 1290, alguns anos após a instituição da festa. Esta catedral é uma obra-prima da arquitetura gótica italiana, com sua fachada ricamente decorada e interiores impressionantes. Assim, a primeira celebração de Corpus Christi e a construção da Catedral de Orvieto são eventos interligados que estabeleceram um legado duradouro de devoção eucarística, celebrando o milagre de Bolsena e a visão de Santa Juliana de Liege. Esses eventos continuam a inspirar e fortalecer a fé de vários cristãos, reafirmando a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja e na espiritualidade dos fiéis. Aqui vale ressaltar que algumas religiões podem optar por não acreditar ou seguir o feriado de Corpus Christi por uma variedade de razões. Algumas delas possuem suas próprias crenças e práticas religiosas que não incluem a celebração da Eucaristia ou preferem não venerar a hóstia e o vinho como o corpo e sangue de Cristo. Além disso, pode haver diferenças teológicas e interpretativas em relação à natureza da Eucaristia e ao que está escrito nas páginas da Bíblia. No entanto, é importante lembrar que, independentemente das diferenças religiosas, o cerne da questão é ter fé em Deus e praticar os princípios de amor, compaixão e respeito mútuo. O respeito pela diversidade religiosa e a busca pela paz e compreensão entre as diferentes tradições são valores que transcendem as fronteiras religiosas e são fundamentais para a construção de um mundo mais tolerante e inclusivo. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.